estão se movendo em manadas. Eles se movem em manadas. Como fez isso? Eu mostrarei. Não é à toa que Steven Spielberg ganhou o status de lenda e se tornou o cineasta mais popular da indústria. Mais até que o próprio Hitchcock, que em sua época era bastante conhecido, tendo até um programa de TV. Mas os tempos eram outros, os chamados blockbusters ainda nem existiam. Aliás, só passaram a existir depois que o próprio Spielberg fez Tubarão em 75. O termo arrasa quarteirão se deu justamente pelo fato do público formar filas quilométricas ao redor da bilheteria, lotar as salas e começar o boca a boca. Obviamente isso foi potencializado quando o seu amigo de faculdade George Lucas lançou Star Wars em 77 e basicamente estabeleceu o que chamamos hoje de cultura pop. Mas diferente do Lucas, que é até hoje conhecido pela franquia dos Skywalkers, Spielberg era um realizador que a cada produção lançava um novo hit que mais tarde iria se tornar clássico. É incrível a quantidade de obras marcantes que ele coleciona ao longo dos seus quase 60 anos de carreira. E mais impressionante ainda é como Spielberg trafegou por vários gêneros e teve êxito em todos eles. Se você procura ação e aventura, vai ter o ápice em Indiana Jones. Quer um suspense? Em Tubarão você vai encontrar um dos mais brilhantes já feitos. É fã de história e gosta de filmes de guerra? A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan são os alicerces do estilo. Prefere então um bom drama, uma história mais tocante? A Cor Púrpura vai trazer uma reflexão dolorosa, mas que infelizmente continua atual. Mas se há um gênero que o Spielberg se encaixa como especialista, esse é a ficção científica. E diferente de outros realizadores que também são sumidades nessa vertente, todos os seus trabalhos são extremamente acessíveis ao público. Não é preciso muito para entender suas histórias e saber o que elas têm a dizer. No entanto, algumas vezes, essa particularidade é encarada como algo simplório ou mesmo piegas para alguns desavisados. Quando na verdade muitos cineastas passam a vida inteira tentando atingir essa chamada maturidade narrativa, que é tratar de tópicos ricos e complexos de maneira inteligível, fazendo com que a maioria do público compreenda o que está vendo em tela. E suas produções são geralmente acompanhadas de personagens cativantes, tramas ágeis e narrativa envolvente. Sobre os seus sci-fis, eu costumo dizer que o Spielberg simplesmente não erra quando se arrisca por esse meio. E agora com o lançamento de Jogador Número 1, o diretor novamente prova que essa teoria não está errada, cara. E pensando nisso, a gente vai relembrar aqui os filmes mais marcantes do Spielberg dentro da ficção científica e falar como eles foram importantes e influenciaram diversos outros realizadores, né? Começando por Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que foi lançado no mesmo ano do primeiro Star Wars em 77 e que para muitos é o melhor filme já feito pelo diretor, indo de encontro a muita coisa que já tinha sido feita sobre alienígenas na época, que eram sempre encarados como uma ameaça, né, que viriam dominar a Terra, ou mesmo eram usados ali como alerta para conscientização de risco nuclear, o que Estados Unidos e Rússia poderiam proporcionar na Guerra Fria, né, naquele tempo. Tema esse que foi abordado, aliás, no dia que a Terra parou, de 51. Mas em Contatos Imediatos não tem nada disso. Pelo contrário, o otimismo é algo muito presente no filme inteiro. Assim como traz uma reflexão, digamos, religiosa, né, sobre o caso que eles abordam ali em questão. Não há humanos guerreando contra ETs e nem o contrário, sabe? Tem-se ali a comunicação entre eles. O homem se conectando ao espaço, né, explorando o desconhecido. E a forma como isso acontece, então, entrou para a história com a composição do seu eterno parceiro John Williams. E até hoje, produções como Interestelar e A Chegada, filhotes declarados, né, de Contatos Imediatos, tentaram também discutir esse elo do homem com o espaço utilizando as mesmas ferramentas. Após deixar o mundo todo perplexo com a carpintaria vista em Os Caçadores da Arca Perdida, muitos críticos de cinema, aliás, apontam esse primeiro Indiana Jones como um dos grandes filmes já feitos, né? O Spielberg voltou a tratar de sci-fi no maravilhoso ET, o Extraterrestre, de 81, que assim como sua primeira passagem no estilo, também trouxe uma mensagem positiva explorando a figura de um alienígena. Dessa vez ele falou muito sobre companheirismo, solidariedade com o próximo e aceitação pelo diferente. Já diziam os especialistas do gênero, toda ficção científica precisa criar identificação com o mundano, seja apenas em pequenos gestos ou nos temas que aborda. ET tá mais para uma comédia / aventura do que propriamente um sci-fi. Mas sim,
há todo um contexto por trás da criatura e mais ainda pela situação gerada por ela. Pela primeira vez em sua carreira, o Spielberg trabalhou com crianças como protagonistas, ainda que em contatos imediatos elas fossem bem presentes. Mas foi a partir de ET que isso virou uma das suas marcas, né? Essa visão de jamais subestimar a compreensão e inteligência dos pequenos é algo absolutamente genuíno. Geralmente colocando os guris ali como seres mais capazes de lidar com as diferenças, como pessoas de melhor entendimento, né? Sem nenhuma barreira de preconceito, nem nada disso. E novamente a cereja do bolo fica por conta de John Williams, que com outra marcante trilha sonora concebeu ao lado do Spielberg um dos momentos mais mágicos da história do cinema, cara. Com a famosa cena das bicicletas voando, aquilo é inesquecível. Anos se passaram e após um caminhão de sucesso, o Spielberg voltaria ao gênero de maneira ainda mais arrebatadora. Jurassic Park e o Parque dos Dinossauros de 93 parou o mundo, tanto que na época ele conseguiu se tornar a maior bilheteria da história do cinema. Todo mundo voltou a falar de dinossauros e muitas pesquisas feitas comprovam que nunca surgiu tantos profissionais na área de paleontologia como naquela época do lançamento do filme. A adaptação do livro de Michael Crichton elevou a outro patamar a discussão da existência dos nossos antepassados. A brincadeira de mesclar ciência com informações pseudocientíficas deu muito certo. Muitos biólogos também apareceram depois dos dados levantados, né, lá das espécies que aparecem durante o filme. O filme falava sobre DNA e clonagem, né, que era um tabu ali em alguns meios e que ficou muito mais acessível para o povão. O que dizer então dos efeitos visuais? O mestre Stan Winston com a Industrial Light Magic fez o mundo acreditar que realmente conseguiram recriar dinossauros reais. Foi um passo tão largo na escala de efeitos visuais que mesmo atualmente a junção do CGI com os animatrônicos funciona perfeitamente. O próprio Spielberg voltou depois para a continuação de O Mundo Perdido de Jurassic Park e mesmo não tendo o brilho do anterior, possui momentos emblemáticos. A marca ganhou o mundo, virou parque temático, gerou novos livros, né, desenhos, jogos e atualmente tem números impressionantes com a nova franquia Jurassic World do Colin Trevorrow. Quando Spielberg filmava ali o primeiro Indiana Jones no longínquo ano de 1981, ele conheceu um já consagrado gênio da sétima arte chamado Stanley Kubrick. Os dois trocaram várias ideias sobre a vida e o cinema por mais de 2 décadas, sem nunca terem trabalhado juntos de fato, né? Porém, sempre eles pensaram em adaptar um livro, que era O Super Brinquedos Duram um Verão Todo, de Brian Aldiss. O Kubrick relutava em dirigir o filme, pois como se sabe, ele não curtia muito os holofotes constantes ali da imprensa no pé dele, né? Ele sempre foi uma figura reclusa, mal dava entrevista, então restou ao amigo Spielberg assumir a batuta da direção e ele ficou apenas ali na produção. Foi aí que surgiu Inteligência Artificial, um filme que, segundo o próprio Spielberg, foi regido por ele e o fantasma do Kubrick, e de fato a obra tem um pouco dos dois. De um lado a gente tem o pessimismo, né, e o espírito destrutivo ali dos robôs, vividos por Haley Joel Osment e Jude Law, e do outro lado a gente vê a esperança e a imaginação do próprio personagem do Osment para encontrar o que ele chama de a fada azul, né, para transformar ele em uma criança real. É o que uma alusão ali ao Pinóquio, né? Mas muitos acreditam que o longa tinha capacidade de ir mais além em sua discussão e que se o Kubrick estivesse vivo até o seu lançamento, a coisa seria bem diferente. Mas a verdade é que aí consegue não apenas trazer um bom leque de temas para debate, como também encanta o público do início ao fim. Um ano depois, Spielberg se envolveu em um outro grande projeto, dessa vez adaptando um dos mestres do sci-fi moderno, Philip K. Dick, com Minority Report e A Nova Lei. Um filme que mistura suspense e muita ação a um texto ágil e ao mesmo tempo profundo. A premissa da tecnologia chamada de pré-crime antevia os acontecimentos de eventos criminais 4 dias antes, prendendo os suspeitos antes mesmo do delito acontecer. Mas esse método obviamente mexeu ali com a sociedade, que se perguntava se era realmente legal incriminar alguém e prender só por conta da intenção. Obviamente há muitas ideias ali para se discutir e mesmo extrapolando na esfera de ação, Minority Report é um filme interessantíssimo e capaz de gerar muito debate, sem falar na forte presença do Tom Cruise, né?
Aliás, o Spielberg gostou tanto do ator que chamou ele para fazer uma adaptação de outro clássico sci-fi, no caso Guerra dos Mundos, do também consagrado autor Herbert George Wells, e eu confesso que a minha primeira impressão não foi das melhores, sabe, com o filme. Eu conheci o livro e achei que toda a história meio que foi usada para criar grandes cenas de ação, e tinha muitos efeitos especiais, né, impressionantes assim pra época, mas com o tempo eu entendi o poder que aquelas imagens tinham, né, elas diziam muita coisa sem que os personagens precisassem falar. A gente vê mesmo ali a perspectiva de um pai tentando salvar a família. E é impossível não comprar o drama do Cruise e da então chocante ali pequenininha Dakota Fanning. É um filme que aborda basicamente a arrogância. Primeiro nos personagens humanos, né, em como a gente se sente dono da situação, e depois no uso dos próprios alienígenas fazerem parte de uma metáfora ali, até pela questão da resolução da trama, né? Muitas pessoas acham que aquilo ali foi intragável, né? Que como eles, como seres avançados, não tinham estudado a possibilidade disso acontecer, né? De um vírus poder dizimar essa raça deles. Mas, dentro do contexto da história, é extremamente pontual. E agora, 13 anos depois, Steven Spielberg retorna à ficção científica com Jogador Número 1, que é baseado num livro de Ernest Cline. O filme que parece, na verdade, uma desculpa para fazer uma homenagem assim colossal à cultura pop de maneira geral, sabe? É uma ode à música, com passagens ali de Van Halen, Duran Duran, New Order. É uma ode ao cinema e nesse sentido, então, eu creio que não dá nem pra gente medir aqui a quantidade de produções referenciadas, mas, sei lá, se destaca De Volta para o Futuro, O Iluminado, Star Wars, Star Trek, Gigante de Ferro, até Monty Python, sabe? Tem até uma autorreferência ali do Jurassic Park, né? Ele coloca. E uma ode também aos games, por que não? Dentre as muitas passagens ali de Halo, Overwatch, Final Fantasy, Warcraft, Street Fighter e afins, tem ali uma metalinguagem, primeiro na concepção de mundo, que lá é chamado de Oasis, né? Depois nos avatares usados ali como uma forma de interação entre pessoas, então muitos vivem reclusos a isso. E acima de tudo, Jogador Número 1 é um filme jovem, extremamente atual em sua linguagem, nos temas que ele aborda e principalmente ali nos seus personagens, né? Todos eles são extremamente carismáticos, sabe? Você realmente torce por eles mesmo. Então é o senhor Spielberg aí no auge dos seus 71 anos, mostrando aos jovenzinhos por que é considerado o pai da cultura pop mundial. Uma obra assim revigorante que traz a magia e a nostalgia de clássicos que a gente via antigamente, né? A gente tem aquela sensação de novo de estar voltando ali pra sessão da tarde conferindo aqueles filmes clássicos ali. E se esse filme vai ou não virar um clássico também, só o tempo dirá. Eu só posso falar que Jogador Número 1 já tá no meu coração ao lado desses todos já citados aí. E você, o que acha do trabalho de Spielberg? Também considera a obra dele seminal a ponto de mudar o modo de se fazer cinema? Ou acha que ele é superestimado, né? O pessoal fala muito e tal? E quais são os seus filmes favoritos dele? Fala aí, além do sci-fi mesmo, se você tem outro filme que marcou a sua vida. Se discorde de alguns pontos dessas obras aí da lista, comenta aí também. E não esquece de compartilhar com os amigos. Eu sei que é um papo manjado, mas os comentários e feedback é o que move a gente a fazer mais vídeos. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!